Fala, turminha, tudo bem? Você que acompanha o Pod Gru, olha só, de Guarulhos para o mundo. E a gente está realmente mostrando o que acontece na política de um jeito bem tranquilo. Isso. Quem é o parlamentar? A gente só conhece o parlamentar, mas e a história por trás? Quem é ele, o que ele passou, família, dificuldade para chegar até aqui hoje e representar o Brasil. E é um prazer, né? Para mim é uma honra. E hoje nós, de tradição, vamos trazer o nosso convidado, mas como a gente sempre faz, né? O nosso convidado se apresenta, sinta-se à vontade em casa. Seja sempre bem-vindo. Tá com você. Obrigado, Lisboa. Obrigado a todos os seus seguidores nas redes sociais, no seu canal de YouTube e todas as redes por aí. Obrigado. É uma alegria estar contigo, parabenizá-lo inicialmente pelo seu belo trabalho, o quanto você comunica bem com essa modernidade que é a tecnologia, a internet. Não sou muito, não tenho toda a expertise que você tem, mas é muito bom ver que tem jovens que informam e com os valores que nós temos, né? Defendendo valores de Deus, pátria, família e liberdade. São valores conservadores, de quem é de direita, e quer te dar os parabéns mesmo. Bom, vamos lá. Sou Sóstenes Cavalcante, nascido no dia 16 de janeiro de 1975. Hoje estou com 50 anos. Tá inteiro. Meu pai é alagoano. Não, mais ou menos. Inteiro é bondade sua. Acho que é o grecinho que eu passo para diminuir os brancos. Me dê um pouco. Meu pai é um alagoano, filho de uma mãe, minha avó materna, era uma católica praticante que se converteu em evangélica. Meu avô paterno faleceu com a minha avó muito jovem, em torno de 50 e poucos anos, e minha avó dali para cá decidiu se casar com Jesus. Amém. Era dirigente do Círculo de Oração no estado de Alagoas e faleceu há 4 meses atrás, com 98 anos, minha avó. Nossa. Meu pai, aos 18 anos, decidiu fazer exército no Rio de Janeiro, CPUR. E aí ele se muda para o Rio de Janeiro. Chegando lá, ele vai morar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, porque eu sou primo de Tenório Cavalcante, que foi um cara que tem um filme estrelado, inclusive, por Zé Wilker, O Homem da Capa Preta. Nossa. E Tenório Cavalcante levava todo mundo ali para Caxias, na Baixada Fluminense. E meu pai foi ali com os avós dele, que seriam meus bisavós, morar na 25 de agosto. Mas ele decidiu se congregar em uma igreja de Assembleia de Deus, de onde ele sempre foi membro, em Magé, Pastor Jari. E ele se batizou lá nessa igreja. No dia do batismo dele, ele era o primeiro da filha dos rapazes e viu uma moça, sendo a primeira filha da moça, Jocely Silva Cavalcante, que ele se apaixonou pela moça e achou que os dois, na primeira fila do batismo, tinham um santo mistério ali e começaram a namorar e se casaram. Minha mãe, nascida e natural de Magé, Magé, Rio de Janeiro, meu pai de Alagoas, se casaram. Com 6 meses de casado, meu pai decidiu voltar em Maceió para seguir uns empreendimentos na área de gráfica. E ele sempre trabalhou um tempo em gráfica, se tornou sócio de um amigo dele na Jatiuca, em Maceió, de gráfica por um tempo. Eu nasci em Maceió, minha segunda irmã nasci em Maceió, mas com 3 anos de idade ele volta ao Rio de Janeiro para trabalhar numa fábrica de brinquedos, já com 2 filhos, e numa manhã de domingo, numa manhã missionária, na Assembleia de Deus, no bairro de Todos os Santos, ali no Meier, no Rio de Janeiro, ele aceita o desafio de abrir mão do seu trabalho para se tornar um missionário implantador de igrejas. Aquela igreja estava ampliando em alguns estados do Brasil e fora do Brasil, e ele se disponibilizou. Ele estava empregado como gerente de uma fábrica de brinquedos naquela época, em Irajá, no Rio de Janeiro. Ele aceita esse desafio no domingo. Na segunda, ele pede demissão do emprego. Quando ele chega na segunda noite em casa, minha mãe fala, chegou um telex para você. Aquela época era telex, não existia e-mail, não existia celular, nada. Telex era antes do telegrama, depois do telex veio o telegrama. Aí ele falou, o que é o telex? Ele tinha feito um concurso para Petrobras. E o telex era, você está chamado para se apresentar amanhã na Petrobras, porque a Petrobras chegou à sua vez no concurso. Ele se reuniu com a minha mãe e falou, emprego na Petrobras em 1977... era o sonho de qualquer pessoa, era a solução dos problemas financeiros de qualquer família. Caramba. Ele pegou, se reuniu com a minha mãe e falou, e agora? Nós falamos ontem na igreja que a gente ia aceitar o chamado missionário e íamos renunciar a tudo. Já pedi emprego hoje, demissão do meu emprego. Vamos para a Petrobras ou vamos seguir o chamado que nós assumimos o compromisso com Deus ontem? Ficaram entre aquilo, os dois oraram, meu pai e minha mãe,
E a decisão dos dois foi, vamos seguir o chamado de Deus, vamos agradecer a Petrobras o convite. Amém. Ele tem essa carta no livro de biografia dele, Uau. para provar o convite. Ele dispensou a Petrobras e decidiu servir a Jesus implantando igrejas. Meu pai já implantou 32 igrejas ao longo da vida nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Argentina, Venezuela, Guiana Inglesa, Guiana Francesa, Uau. Uruguai. Rodou o mundo. Hoje ele está no Triângulo Mineiro, ainda entregando um pastorado na cidade de Tuiutaba, próximo a Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro. E ele já está com 71 anos. Nossa, que legal. E sou filho dele e de Jocely. Fui criado com ele até 18 anos, viajando, implantando igrejas. Aos 18 anos eu decidi, pai, ele decidiu aos 18 anos, quando eu tinha 18 anos, ir para a Argentina. Eu, na adolescência, já gostava um pouco de política. Tanto é que meu pai foi presidente do Conselho da Criança e do Adolescente em Tuiutaba, Minas Gerais, e na primeira eleição de conselheiro tutelar, nós elegemos minha mãe. E eu que coordenei a campanha dela como conselheira tutelar, eu tinha o quê? 14, 15 anos. Uau. Ali eu já era líder de classe, presidente de grêmio estudantil. Logo depois da redemocratização, isso era muito comum nos ambientes escolares, não é? A formação de liderança. Que legal. E eu, tristemente, naquela época, fui cooptado pela esquerda. Cheguei, Sério? sim, andei com a estrela do PT, não me filiei porque eu era menor de idade, eu era estudante secundarista. E isso ajudei a eleger um vereador, presidente do sindicato dos professores da cidade onde eu morava à época, que em 2 anos esse cara roubou tanto que eu desisti do PT e falei, quem é contra o PT? Aí, assim que tive idade, eu comecei a sair da biblioteca do PT, estudei Stalin, estudei toda essa droga todinha, conheço tudo. Aí, eu fui pro PSDB para me reunir com a juventude do PSDB, porque era contrário ao PT. É isso. Bom, aos 18 anos, quando meu pai vai para obra missionária na Argentina, eu fui morar com a minha avó porque eu não quis acompanhar meus pais. Eu achava que eu já mandava na minha vida, que eu já tinha 18 anos, que eu já era dono de mim. E, bom, fui morar com a minha avó em Maceió, trabalhei numa coordenação de comunidade terapêutica, fundei o primeiro desafio jovem de Alagoas, primeira comunidade terapêutica de recuperação de dependentes químicos. Que legal. Fui coordenador por 2 anos, 18 aos 20 anos. E quando achava que eu estava fazendo tudo que Deus queria, Deus me deu uma chamada de atenção, uma descarga elétrica avisada por uma profeta de que Deus queria mais de mim. Queria que eu me envolvesse na vida eclesiástica, coisa que eu nunca queria ser. Lisboa, eu queria ser um bom advogado, ganhar muito dinheiro, sentar no último banco da igreja e cumprir meu papel de cidadão, Uau. de pai, de chefe de família. Mas Deus tinha outros planos. E ali no aviso eu tomei um choque, quase morro aos 20 anos, entendi Caramba. que tinha um chamado, já tinha feito básico em teologia e fui fazer o meu bacharel e minha missiologia internato 1 ano na Escola de Missões da Assembleia de Deus, no ano de 96, Uau. na Escola de Missões da Assembleia de Deus, em Vicente Carvalho, no prédio da Convenção Geral da Assembleia de Deus. Morei 1 ano em internato. E ali fiquei 1 ano. E dali eu falei, bom, a política morreu, eu vou me dedicar à vida eclesiástica. 1 ano depois, em janeiro de 97, fui enviado como missionário para suceder um trabalho do meu pai na Argentina, onde eu não queria ir. Por quê? Eu tinha um trauma da Argentina. Não sei se você lembra, não sei se é a sua idade, eu nunca vou me esquecer da Copa de 90, eu acho, quando o Brasil tinha um timaço, Romário, Bebeto, os caras tudo bom de bola, e o Brasil tinha tudo para ser campeão na Copa de 90, mas em um determinado momento, um jogo que, bola na trave do Bebeto, bola na trave do travessão do Romário, um jogão que o Brasil jogou como nunca, mas perdeu, como sempre, para quem? Para a Argentina. Aí é O Diego Maradona dá um drible no Dunga no meio de campo, não sei se você tinha idade para isso, para se lembrar. Ainda. Dá um drible no meio de campo no Dunga, passa a bola pro Canidia na ponta esquerda, o cara entra, faz o gol, tira o Brasil da Copa do Mundo. Aquilo, pra mim, foi um trauma. Eu gostava de qualquer cidadão no mundo, menos de argentino. Eu tinha um trauma com o argentino. Quando meu pai falou, vou pra Argentina, eu falei, pai, vai o senhor, eu não gosto desse povo, tô fora. Mas como Deus sempre é quem comanda as nossas vidas, Amém. Ele pegou, eu fui para a escola de missões e eu queria ser missionário na Albânia, porque a Albânia é um país do leste europeu com maioria de muçulmanos. Eu queria evangelizar islâmicos, muçulmanos. Só que o meu pastor da minha igreja em Todos Santos falou, não, você vai suceder seu pai na Argentina. Era tudo que eu não queria. Fui para a Argentina sem amar o povo, era tudo errado que eu tinha acabado de aprender no seminário. Mas com alguns meses lá eu vi que tinha tanta carência e necessidade do evangelho na Argentina que dediquei 8 anos, os melhores 8 anos da minha vida, dos 22 aos 30, Uau. eu morei na Argentina, fui 6 meses solteiro, já estava namorando e noivado com uma mineira,
a Isléia, do Triângulo Mineiro. Legal. Aí voltei, me casei com 6 meses, no primeiro inverno na Argentina é frio, precisava de uma costelinha para esquentar. Aí casei, levei ela, tivemos 2 filhos durante esse período de 8 anos que eu pastoreei na Argentina. E nasceram lá? Nasceram lá, meus 2 filhos, Júnior, Sóstenes Júnior e Jennifer, nasceram na Argentina. Eu pastoreei na cidade de Coronda, província de Santa Fé, por 8 anos. E voltei ao Brasil em 2004 para ir para Albânia, para onde eu sempre tive o sonho missionário de ir. Só que a minha igreja estava passando um momento econômico difícil. Ela falou, não, nos ajuda na diretoria da igreja. Fiquei sendo tesoureiro da igreja 1 ano. Foi quando eu conheci o pastor Samuel Câmara, que estava disputando eleição de convenção geral das Assembleias de Deus contra o pastor Zé Wellington. E aí fui ser voluntário com ele para coordenar essa campanha. E coordenei a campanha do pastor Samuel Câmara em 2007 no estado do Rio. Em 2009 eu já virei coordenador nacional. Uau. 2011 coordenador nacional. E foi quando eu conheci o pastor Silas Malafaia, que em 2009 ele ganhou para ser, porque a eleição na CGADB era cargo a cargo, ele ganhou para ser vice-presidente do pastor Zé Wellington. E o pastor Samuel Câmara não ganhou a presidência. O pastor Silas Malafaia me convida, fala só, o seu trabalho foi muito bom, eu quero te agradecer. E me fez um convite para trabalhar com ele na Associação Vitória em Cristo. Foi quando eu comecei a coordenar todas as cruzadas, as grandes cruzadas que o pastor Silas Malafaia fazia no Brasil. Organizei a primeira Eslavec, Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo. E todos os eventos passavam ali um pouco sobre a nossa organização num grande time que o pastor Silas sempre teve para fazer esses eventos Brasil afora. Nesta convivência com o pastor, quando chega, ele sempre tinha um apoio a um federal lá no Rio de Janeiro, a um outro deputado federal. Quando chega no ano de 2013, ele me chama e fala só, eu reuni, ele tinha recém-assumido a igreja, porque o sogro dele tinha falecido, assumi a igreja e acho que a gente precisa ter alguém mais ligado a mim. Eu não era da igreja da ADVEC ainda, porque não era nem a ADVEC, estava mudando, era a Assembleia de Deus da Penha, estava mudando para a ADVEC, mas eu era membro da igreja do pai dele em Jacarepaguá, na Assembleia de Deus em Jacarepaguá, do pastor Gilberto Malafaia e da pastora Albertina Malafaia. Eu era membro ali. Aí ele falou, mas como eu trabalhava com ele, ele falou, do meu staff, a pessoa que eu vejo que tem perfil para política e tal, é você. Se filia num partido, eu vou te apoiar para deputado. E me apoiou na eleição de 2014. Tive 104.592 votos na primeira eleição. Força do pastor Silas Malafaia, transferência direta dele. E de lá para cá eu estou hoje no 3º mandato, cumprindo a minha missão aqui no parlamento. A cada mandato a gente aprendendo um pouco mais, nunca abrindo mão dos nossos valores, cumprindo a missão ao nosso estado do Rio de Janeiro, mas principalmente ao Brasil, com os valores conservadores de direita, tenho definição ideológica clara. Até digo, antes da chegada do presidente Bolsonaro, que é o nosso grande líder da direita no país, em toda a América, diria, eu já era deputado com o presidente Bolsonaro. Que legal. No último mandato dele de deputado, eu fui deputado com ele. E na convivência com ele, eu sempre falei, eu sou tão conservador de direita quanto o senhor. E foi isso mesmo. Ele virou presidente, eu continuei sendo conservador de direita. Ele não é mais o presidente, eu continuo sendo conservador de direita, porque não se pode nada, Lisboa, contra um homem quando tem suas convicções. Correto. E eu sou um homem de convicções claras, eu sou um homem de conteúdo ideológico muito claro e definido e não vou abrir mão disso, até porque as decepções que tive lá na adolescência com o PT me ensinaram como são os petistas, como pensam, o que tem no DNA. E eu só tenho um adversário na política, é a esquerda. Onde a esquerda estiver, eu estarei do outro lado. Se eles passarem numa calçada, eu quero estar do outro lado. Respeito. Tenho boa convivência com muita gente da esquerda, isso estranha. Muita gente fala, como é que pode? Você conversa com, por exemplo, Lindenberg é meu amigo da Uni. Eu fui cara pintada, naquela época eu era do PT, eu fui cara pintada no impeachment do Collor. Eu era estudante secundarista e ele presidente da Uni. A minha amizade vem de lá. E eu não confundo as questões de amizade com as questões ideológicas. É meu amigo na física. Na questão ideológica, o pau vai cantar. Canta eu e Lindenberg e quem vier do PT, da esquerda, vai cantar sempre. Agora, a gente tem que ter o equilíbrio para saber separar. O parlamento é um lugar desse trabalho. Então, um resumo da minha vida é isso aí. Sou pai de 2 filhos, casado com a Isléia, que foi a minha segunda namorada na sequência. Tive uma antes e aí depois ela. Me casei. Estou casado há 28 anos. Uau. E sou muito feliz e gosto de cumprir missão e tem uma coisa que eu sempre me defino. Tá no meu Twitter lá, eu gosto de me definir como equilíbrio e franqueza sempre. Equilíbrio é uma palavra boa. Franqueza, às vezes, não é tão boa. O brasileiro é tão diplomático que, às vezes, exagera, não é franco. Eu aprendi isso na Argentina. O argentino é excessivamente franco. Direto. Direto. O que
tem para falar, fala. O brasileiro, às vezes, Rodeia. é tão diplomata. Eu vou te dar um exemplo. Você recebe um Rodeia. parente em casa, o cara chega na hora inapropriada, não te avisa, você fica lá esperando o cara 2 horas, 3 horas, o cara não sai da sua casa, você fica ali fazendo sala, doce, rindo, não sei o quê. Quando o cara vira as costas, você fala mal dele, da família dele, da 3ª, 4ª, 5ª geração, mas não teve coragem de falar pra ele. Por que não falou? Amigo, você não me avisou que vinha, eu preciso sair, dá licença que eu... Tchau, obrigado. O brasileiro é excessivamente diplomático, às vezes falta franqueza. Exato. E a franqueza na política não é uma coisa muito comum. Isso às vezes me atrapalha na política. Eu preciso dosar um pouquinho essa Você franqueza. é muito fã, já manda real logo. Eu já mando na cara. Gostou, ótimo. Não gostou, vai embora, irmão. Eu sou Aí assim. dói. Aí E às chora. vezes eu preciso de me policiar nesse excesso de franqueza minha. Mas a minha definição no Twitter tá lá, franqueza e equilíbrio sempre. E se tem uma coisa que eu gosto é de ganhar. Eu não gosto de perder nunca. Legal. Tá? Agora, lógico que na vida nem sempre se ganha. Você tem que aprender, Mas você tem um objetivo. perder e da derrota você tirar uma lição e lutar para ganhar. Correto. Agora a pergunta. Hoje o senhor é pastor? Sou pastor licenciado. Pastor Eu fui licenciado. pastor, fui ordenado pastor aos 22 anos de idade, quando Uau. já estava na Argentina como missionário. Exerci o meu pastorado na Argentina. Uhum. Quando voltei ao Brasil, fiquei pastor auxiliar na Assembleia de Deus de Todos os Santos, depois pastor auxiliar na Igreja do Pastor Gilberto Malafaia, em Jacarepaguá. Uhum. E na ADVEC, nós que estamos cumprindo uma missão na política, a gente continua pastor, Isso. mas a gente não exerce a atividade pastoral Ah. para poder dedicar 100% do nosso tempo Correto. à missão que eu estou no momento. A minha missão hoje é estar no Parlamento Brasileiro, e aí eu não exerço atividade pastoral, mas de vez em quando ministro a palavra Isso, em que é alguns normal. cultos. Não deixo de ser crente, graças a Deus. Amém, graças a Deus. E como que foi esse impacto, né? Porque o senhor teve uma vida pastoral na fé, e em 2014 o senhor entra no Congresso. Então era uma política Tomei completa. posse em 2015. 2015 era uma política completamente diferente. Porque em 2014 eu estava começando na internet, conhecendo o Bolsonaro, 10 anos atrás. Eu estava dando já a cara a tapa para entender o que era política. Então há 10 anos fazia a mesma coisa na rede. E aí era o período que você estava entrando, 14, entra em 15. Como que era aquela gestão daquele governo? Porque teve uma mudança muito grande quando o presidente Bolsonaro entra. Não, o primeiro governo meu foi com a Dilma. Ai, misericórdia. Tá? E aí? Eu cometi vários erros na política. Vamos lá. O primeiro deles é que quando eu fui filiar num partido, Aham. o irmão do pastor Silas Malafaia, que é o deputado Samuel Malafaia, deputado Isso. estadual, já tinha mais mandatos, ele tinha sido do PR, que hoje é PL. PL. PR. E trabalhava junto com o ex-governador Garotinho, que o presidente lá do PR era o ex-governador Garotinho. Uhum. O Garotinho sempre foi muito conflitivo na política carioca, é uma pessoa que eu tenho boa convivência, muito respeito ao trabalho dele, mas ele é um cara gosta de brigar demais, e talvez por isso ele tenha pago um preço muito caro na vida política. Exato. Ele briga com todo mundo, ele não briga só com o adversário, ele gosta de adversário, todo mundo de adversário. Ele, né, ele escolhe judiciário para brigar, escolhe a Globo para brigar, escolhe o outro lado da política para brigar. E aí, teve um momento que o Samuel Malafaia era do PR Uhum. e ele se desentendeu com o Garotinho. E naquele momento ele só podia sair do partido sem perder o mandato para um partido novo. E o partido que tinha sido homologado naquele ano era o PSD de Dado do Kassab. Kassab, isso mesmo. Então ele sai do PR antes de eu ser candidato a deputado e vai para o PSD. Quando eu vou ser candidato a deputado, ele fala, eu já estou no PSD, vamos conversar com o presidente estadual, na época era o Índio da Costa, deputado federal, vamos conversar com o Índio e vamos nos manter lá no PSD. Meu primeiro mandato foi o PSD. Me filiei lá, ganhei o mandato. Só que o que eu não sabia, como eu tinha vindo recentemente da Argentina, eu não tinha todos os dados partidários, é que o PSD foi um puxadinho do PT para dividir o antigo PFL, DEM, que era a direita. Eu não sabia. Antes de eu tomar posse, o PSD fez bloco com o PT. Eu já comecei a dar entrevista para a imprensa e dar chute na canela do PSD antes de tomar posse. Cheguei aqui, era bloco. Aí o presidente Bolsonaro, talvez ele nem se lembre disso, me chama num canto e fala assim, tu é macho igual teu pastor? Eita. Eu virei pra ele e falei, você não vai querer testar, né, presidente? Pelo amor de Deus. Não era presidente, era meu colega dele. Você não vai querer testar, né? Por quê? Qual é? Que é essa brincadeira? Ele falou, se tu for macho igual o teu pastor Silas Malafaia, eu vou te dar uma dica. Você tá chegando agora, eu vou te dar uma dica. Eu falei, o que foi? Você tá blocado com o PT.
eu sei que você não gosta do PT. Lança sua candidatura avulsa a presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos. E o candidato lá é do PT. Fizeram acordo para ser do PT, mas você pode bagunçar o acordo. E você vai ganhar porque a gente tem voto lá para ganhar na comissão. Uau. Eu chamei o Marco Feliciano, que já tinha sido presidente uns anos antes dessa comissão, acho que 2 ou 3 anos antes. Ele pegou a lista e falou, realmente dá para ganhar, sócio, o Bolsonaro tem razão. E lancei minha candidatura avulsa no meu primeiro mês de mandato. Uau. Pensa na confusão que eu arrumei. Porque eu não sabia que existia colégio de líderes, acordo de líderes, que aquilo era dividido certinho. O presidente, à época, era o deputado Eduardo Cunha, do meu estado. Nossa. O Cunha me chamou louco, você não pode bagunçar acordo de líder. Eu falei, nenhum líder me avisou que tem acordo, eu estou chegando aqui agora, eu não posso ser candidato, eu não estou amparado pelo regimento, sou candidato. Ficou paralisado as comissões da Câmara por 4 semanas por minha culpa. Nossa. Até que a Dilma, que era a presidente, muito enfurecida, ligou pro Kassab e falou, tem aí um deputado novato aí, que está atrapalhando as comissões, tira a titularidade dele da comissão, porque quando você não é membro titular, você não pode ser candidato a presidente. Me fizeram uma manobra, eu digo que foi o primeiro estupro que o PSD me fez na política no meu primeiro mês de mandato. Fui estuprado ali. Caramba. Me tiraram a titularidade, eu não pude concorrer a presidente, senão eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos no meu primeiro ano de mandato. Paulo Pimenta, deputado do PT, que, segundo o acordo de colégio de líderes, aquela comissão era do PT, ficou para ele. Hoje eu entendo esses acordos, depois de 3 mandatos. No primeiro eu não sabia, ninguém me avisou. Normal. Bom, não pude ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas me deu um consolo o deputado Eduardo Cunha, que era o presidente à época, e me deu para presidir a Comissão Especial do Estatuto da Família, no meu primeiro ano de mandato. Aí eu comecei a conviver com as brigas. Eu, sem conhecer regimento direito, que eu estava estudando, começando ali, tinha que presidir uma comissão que era uma das mais polêmicas, que é aquele Estatuto da Família, que Correto. é a família para definir com o texto constitucional, que família é pai, não é pai, mãe e sua prole, como está na Constituição, e que a esquerda sempre quer desfazer esse conceito de família. Exato. Eu presidi essa comissão por 1 ano e entregamos o relatório aprovado. Na Câmara foi aprovado na comissão especial. Mas ali eu aprendi muito célere, porque quando você preside uma comissão especial, que era o assunto mais polêmico que tinha tido na legislatura anterior, eu cresci com isso, aprendi regimento na prática, sofrendo com Érica Cocai, com Maria do Rosário, fazendo milhões de questões de ordem, não é, com Jean Willis, nessa época era deputado. Assim, foi um momento de muito aprendizado, eu presidindo essas feras todas, que tinham todos muito mais experiência do que Correto. eu. E eu aprendi rápido. Ali, graças a Deus, foi um bom aprendizado. E de lá pra cá, a gente vem a cada mandato aprendendo, convivendo. Aí, o que aconteceu? Veio o impeachment da Dilma. Isso. Você tava 2 anos de mandato. Veio o impeachment da Dilma. Teve uma janela partidária bem perto do impeachment. Quando tem a janela, eu fiz um combinado com o meu líder à época do PSD, que era o deputado do Distrito Federal, Rosso. Rogério Rosso. Como o PSD está dividido no impeachment da Dilma, a gente quer 2 vagas de gente que apoia a Dilma e 2 vagas de gente que é contra. Eu quero uma vaga na comissão especial. Ele apertou minha mão. Eu liguei para o presidente Kassab. Tá fechado. Na madrugada, Dilma entrou no circuito e no outro dia o PSD indica 4 governistas para a comissão especial. Eu fiquei enfesado. Era a 3ª bola nas costas que eu tomava do partido. Era o último dia da janela. Eu saí do PSD naquele dia, sem saber para onde ia. Aí eu fui conversar com os partidos que eram oposição ao PT, que naquela época era o PSDB, ainda era oposição, não é? E o DEM. Na época tinha um presidente do PSDB no Rio de Janeiro, que eu tive uma conversa, mas não achei a conversa muito boa, e fui conversar com o Rodrigo Maia, que era o único deputado do DEM no Rio de Janeiro, só tinha um. Aí eu falei, Rodrigo, conversei com ele, gostei da conversa, como o DEM era também oposição ao PT, fui pro DEM. Fiquei no DEM até virar, nesse meu segundo mandato, quando virou uma fusão do PSL com o DEM e virou União Brasil. Isso. Naquele momento, o meu estado ficou com um presidente da União Brasil que eu não gosto de jeito nenhum. E aí eu tive que sair do União Brasil. Mas aí o presidente Bolsonaro já estava presidente da República e estava indo pro PL. Isso. Fomos juntos, onde eu estou até hoje. Estou bem, graças a Deus tive a oportunidade nesse período de ser o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Legal. no meu segundo mandato. Agora estou líder do PL, aprendendo a cada dia, porque o parlamento é um aprendizado de todo dia. Então eu já tive PSD no meu primeiro mandato, votação do impeachment da Dilma no primeiro mandato. Segundo mandato, eu convivi ali, né? Convivi o finalzinho do governo Temer, os 2, 1 ano e pouco que o Temer ficou.
Fiquei os 4 anos no segundo mandato com o presidente Bolsonaro e agora estou no terceiro com o descondenado aí nos presidindo e estragando o nosso país e lutando contra essa esquerda que tanto mal faz ao Brasil. Dá pra ver que o tempo dá uma experiência muito boa. Ajuda muito. Nossa, e andar... Eu não sou o mesmo parlamentar do primeiro mandato. Sei, a Hoje experiência. eu calculo as brigas que eu vou entrar. Uhum. Antes eu entrava em todas. Hoje não, eu quero só entrar na briga que vale a pena. Então, Correto. a gente vai aprendendo. Vai ficando mais Tudo sábio. na vida você precisa de experiência. Não adianta achar que experiência não vale. Eu sempre digo, e eu gosto de sentar com os mais experientes, sentar, ouvir. E quando até discordo de alguém mais velho, eu discordo com muito respeito, porque eu acho que experiência vale muito. Você pegou duas gestões interessantes, que a primeira foi da Dilma, o impeachment, que deu aquele fuso no Brasil inteiro. E aí você pegou o período Temer, que foi quase 1 ano e meio ali, 2 anos, estourando 2 anos. E aí você acaba assumindo também o governo Bolsonaro, que é completamente oposto desses dois governos. Sim. Só que quando o presidente Bolsonaro assume a presidência da República, automaticamente ele entra sem ninguém, porque é um presidente que ninguém acreditava que ia ganhar. Verdade. Aí ele não Nem vai eu ganhar. acreditava, Não, tá? é impossível ele ganhar. Ele vai fazer comício. Né? Ele sempre falou, ele esboçou um erro na estratégia dos caras. Verdade. Travei o sistema, quebrei a engrenagem. Sabe o que ele falou pra mim um dia no plenário? Que eu não acreditava que ele vinha candidato, eu achava que ele estava ensaiando candidatura a presidente para vir senador no Rio. Uhum. Eu falei, você não vai ser candidato a senador, esse negócio de presidente, você não tem a menor chance de ganhar, né? Ele falou, sócio, eu já estou decidido. A minha vida, depois de 2018, é 2 P's. 2 P, como assim? Ou palácio, ou praia. Acabou. E se depender de mim, eu vou pra praia Gosto de de praia. Mambucaba, porque ele gosta de praia no Angra dos Reis. Eu sei. E aí deu errado, ele foi candidato, ganhou a eleição, foi pro palácio. Não, eu fiquei um período com ele lá em Mambucaba. Rapaz, como é um peixe. Ele gosta Muito, ele gosta de muito, praia, ele é uma muito, praia. muito. Mas deu errado, ele virou presidente, Virou. graças a Deus, pelo bem do Graças Brasil. a Deus. E aí pegamos um período de pandemia. Pegamos um período de guerra, crises econômicas. E o Brasil, economicamente, estava muito melhor do que está hoje. Sem dúvidas. Estatais dando lucro, Exato. não é? Taxa Selic na média de 6,7. Olha isso. Nós estamos um desastre na economia. Agora, na visão do cenário atual, porque assim, o governo, o presidente Bolsonaro, ele passou, mas deixou um legado. Deixou frutos. E cada lugar que eu olho, cada parlamentar que eu converso, com cada um que eu converso de cada estado, dá para você ver a semente e a esperança. A semente e a esperança. Ele veio semeando. E as últimas pesquisas que eu peguei, dando uma analisada, porque tem vários tipos de pesquisas. Só que o presidente Bolsonaro, ele não perdeu o capital político. Ele mantém o capital político dele. E muito forte. Mediante as perseguições. O cenário hoje dentro da Câmara, o senhor como líder, lá dentro, posso imaginar as tretas e as guerras que o senhor enfrenta, mas como que a direita está sobressaindo hoje? Porque assim, muita gente fora pergunta, o que acontece lá dentro? Será que ainda tem uma luz no fim do túnel? Será que a gente consegue virar o jogo? Porque o cenário que eu tô vendo aqui, de fora, é que o centro começou a abandonar o PT. Começou a sair fora. E o senhor como líder, como que tá esse jogo lá dentro, político? Bom, vamos lá, Lisboa. Nós temos que... Eu sempre critico a esquerda porque eles não têm humildade para fazer autocrítica. Correto. Eu digo que o ser humano tem uma tendência muito grande, quando não faz autocrítica, a errar mais. Eu gosto muito de ser crítico de mim, do meu time, para a gente melhorar. Eu acho que só assim o ser humano melhora. A esquerda oculta todos os seus erros, joga para debaixo do tapete, corrupção, joga tudo. E eu acho que isso tudo é um erro. Em todo sistema humano existirá erros, Correto. existirá práticas indevidas e até criminosas, em todos os segmentos. Isso não é um espólio só da esquerda. A esquerda é profissional na corrupção e joga para debaixo do tapete. Tem corrupção no centro? Também tem. Tem na direita? Tem. O problema é você não ter autocrítica para enfrentar isso e expurgar para limpar. Correto. Quando você tem uma ferida no corpo, todo mundo já teve um dia. Nem que seja uma topada numa pedra, o dedão do pé ficou o dedão estourado. Exato. Quando você tem ferida, se você não botar o pus para fora, botar Correto. água oxigenada, limpar aquilo ali, aquilo não cura. E o problema, às vezes, é que a gente quer tapar o sol com a peneira. Deixa eu te dizer com relação à direita. Para mim, a direita, até antes de Bolsonaro, nunca existiu organicamente no Brasil. Não. Tinha um partido que eu acho até que era direita. Eu também achava. O DEM. Nunca achei que o PSDB fosse direita. Eu sempre achei Eu que eles caí eram... nessa daí. Não, eles eram social-democratas. Mas o DEM, historicamente, o DEM era
PFL anteriormente, Aham. e na história lá atrás era a Antigarina. Ah. Então, o DEM, para mim, historicamente, era a direita anterior. Eu fui pro DEM no impeachment da Dilma. A primeira reunião que eu participei do DEM, eu nunca vou me esquecer na vida. E tá nos anais, se tem os livros de atas do DEM ainda, Uhum. no novo partido hoje, que é a União. Eu estava lá, Onyx Lorenzoni, Caiado, ACM Neto, Rodrigo Maia, Fraga e mais alguns deputados, vários, Mandetta, entre outros do DEM. Uhum. Primeira reunião minha da Executiva Nacional. Sentei, Caiado estava lá falando o seguinte: eu quero saber qual vai ser a... Estava substituindo, estava saindo o presidente Agripino Maia, senador Agripino Maia do Rio Grande do Norte, e entrando o ACM presidir o DEM. Caiado fala assim: eu gostaria de ser candidato a presidente da República. Inclusive conversei, isso eu estou te falando de 2017, Uau. 16 ou 17. Inclusive conversei com o Bolsonaro falou que se eu for o candidato a presidente, ele me apoia. Só que para ser candidato a presidente, eu preciso da estrutura do partido para começar a rodar o Brasil. A gente precisa comprar um ônibus. Eu vou rodar fazendo caravana no Brasil. Ronaldo Caiado falando isso. Se o partido tiver projeto de poder para o país, eu quero a ajuda do partido. Se o partido não tiver projeto de poder de país, eu vou ser candidato a governador de Goiás e eu não preciso do partido para nada, porque lá eu ganho para governador se o partido me ajudar ou não me ajudar. Mas para ser presidente eu quero. Decisão daquele dia. Não. Uau. O DEM só tem 21, eu acho que estava com 21 deputados na bancada. Nós vamos acabar com o partido se a gente não priorizar a candidatura de deputado federal e nós não vamos ter candidato a presidente. Eu achei aquilo um erro político. E ainda registrei. Eu fui o último a falar na reunião, falei, espero que a história não cobre do DEM este erro de hoje. Nossa. Porque o que me trouxe para me filiar ao DEM agora recentemente foi porque vocês são de direita conservadores. E tinha gente dentro do DEM, que eu não vou citar nome porque eu não pedi eles para falar o nome deles, falou, não, a gente não pode ser direita, a gente tem que ser centro. Só ganha majoritária quem é centro. Eles não leram a história que era a chance do DEM governar o país. Uhum. Erraram e deram a chance de alguém que era baixo clero, que não tinha partido, que não tinha nada, que tinha tudo para dar errado, que era o caso de Bolsonaro, nascer. Putz. E aí nasce o fenômeno do bolsonarismo, liderado pelo presidente Bolsonaro, que é hoje o maior líder da direita do Brasil, Correto. que consolidou uma forma de pensar. E engraçado, alguns daqueles do DEM que eu ouvi naquela reunião, que eu nunca vou me esquecer, está nos anais das atas, Rapaz. que falaram, a gente tem que ser centro. Há uns dias atrás eu ouvi declarações dele na imprensa falando, não, nós somos a direita. Oxi. Como é que é? Não era esquerda? Não era centro? Agora quer ser direita? Ah, entenderam que a direita existe. Então, assim, Bolsonaro foi um grande fenômeno, é um grande fenômeno da política nacional e a gente precisa de organizar essa direita. Uhum. A direita não pode viver no mesmo erro da esquerda. A esquerda tem um líder só. O dia que Lula morrer, acabou o PT, acaba a esquerda no Brasil. Eles vão ter que levar mais uns 20, 30 anos para se reinventar. Por quê? Porque o PT, primeiro, quer matar todos os outros partidos da esquerda. Eles não deixam ninguém nascer por perto. Uhum. É tipo aquela árvore, não é? Que nasceu uma graminha perto, ela suga tudo para matar. Essa é a tática do PT. Segundo, Lula é tão invejoso que não cria outras lideranças. Quando ele morrer, quem é o líder? Haddad? Tá de brincadeira. Haddad perde tudo. Foi o pior prefeito que São Paulo já teve. Só fala de taxade. Então, assim, não sucede. Não ganha nada. Uhum. Tudo que ganhou, depois da prefeitura de São Paulo, do desastre que ele foi, perde tudo. Qual é o outro líder que o PT tem? Não tem. Não tem nome. Em contrapartida, Bolsonaro, com a sua virtude, ele está gerando 3 ou 4 gerações de políticos para esse país. Correto. Com um mandato só de 4 anos. Qual é o erro da direita? Nós nunca tivemos um partido. Bolsonaro foi eleito pelo PSL e política não se faz sem partido. Exato. O Bolsonaro e a direita cometeu um erro em 18, na minha avaliação, porque é o que eu falo. Eu tenho muito respeito, carinho e defendo o nosso presidente a último, mas a gente tem que ter capacidade de falar, aqui nós erramos. Uhum. Bolsonaro ganhou a eleição com uma camiseta e que todos nós, até eu erradamente já usei, Meu partido escrito é o assim, Brasil. meu partido é o Brasil. Eu tenho. Parece bonito isso, não parece? Uhum. Eu usei, só que tá errado. Porque nossa prioridade é o Brasil. Mas para fazer política você precisa de partido. Não se faz política sem partido. E aí o que nós tivemos que fazer? O presidente Bolsonaro é eleito pelo PSL, faz uma bancada enorme, um bando de traidor, um monte de traidor lá dentro. Nossa, eu vi Não um vou nem monte. falar os nomes. Fala Eu os nomes aí de conheço um traidor. monte. Fala um só. Usa calça colada. Usa calça colada.
tem uma como é que é aquela Eu porquinha? sou uma Peppa, eu sou a Peppa. A Peppa, né? Então, assim, vamos continuar ou vamos parar por... Tem um monte, né? Pô, 1 Então, milhão assim, de votos. Vem uma renca com ele, Meu Deus. de gente sem conteúdo ideológico, Exato. um bando de oportunista, num partido que era desse tamanho, o PSL, que acabou. Tinha um partido, só um deputado. E aí, meu amigo, nós estamos hoje com o PL, que ele decidiu vir pro PL, que era um partido historicamente de centro, nunca foi de direita, que está passando por um processo de migração, de transição. Isso. E não se faz uma transição com uma eleição só, com Não. duas. Nós vamos levar uma etapa. Virtude do presidente Valdemar Costa Neto, que respeita a liderança do presidente Bolsonaro, e nós estamos fazendo essa transição no PL. Correto. Vai ser uma transição lenta, gradativa, não é? Para que este partido realmente seja um partido que tenha os valores que a gente defende na direita e no conservadorismo. E aí a gente tem que ter uma outra autocrítica. Tem muita gente da direita que é liberal na economia, mas não é conservador nos costumes. Correto. É liberal em tudo. Quer ser liberal na economia e liberal nos costumes. Não Te dá. dou um exemplo. Tem gente na direita que é liberal na economia. Ótimo, nós também somos. Mas é liberal nos costumes. Não dá. Quer legalizar droga, Não. quer legalizar jogo de azar, quer legalizar... só não legalizam aborto. Eu acho que na direita ninguém vai com aborto, mas quer legalizar tudo que é coisa em nome do princípio, né, de liberdade, e isso é um problema. Eu acho que a gente precisa na direita, acho que a gente até tem que respeitar quem é da direita que pensa dessa forma, mas a gente precisa discutir o que nós queremos dessa direita de verdade. Se a gente divergir em um ou outro pensamento, é natural, mas a gente precisa da norte ideológico. E aí eu quero aproveitar seu espaço aqui no podcast para poder fazer uma propaganda de um brilhante trabalho que o senador Rogério Marinho tem feito no PL, que é a Academia Conservadora de Política, não é? Eu ia bater nessa daí, não precisava de uma escola conservadora. Nós temos a escola conservadora. Legal. E é muito bem liderada pelo nosso líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, que tem um trabalho, inclusive está à disposição no site do Partido Liberal. Isso é bom. Eu quero aproveitar seu espaço para falar. Quem quer se inteirar mais, entender mais conceito ideológico, do que é direita, do que é o conservadorismo, nós temos a nossa academia de formação no site, é liberado, não se paga nada. Legal. E eu acho que todo brasileiro que quer aprender um pouco mais de política deveria estudar na nossa academia. Acessa aí o site, eu nem tenho, mas se depois você puder disponibilizar aos seus seguidores, está lá no site do PL, Academia Conservadora. Entrar no PL Nacional já no pega, PL Nacional já pega lá. Legal. Tá bom? Eu acho que é muito importante que a gente possa ter essa formação. Agora, falando de conservador, eu me descobri conservador na raça. Porque os nossos valores, né? Os meus valores, eu achava que partido X era conservador. Mas não era. E quando você começa a ganhar o conhecimento, entender, você vê que você sempre foi massa de manobra. Nunca teve direita. Não. Direita foi Bolsonaro quando ele chutou o pau da barraca. Sim. E o que me fez olhar Bolsonaro lá 10 anos atrás foi quando ele falou uma pauta importante pra mim, que era o armamento. Defender a honra. Isso é até bíblico, né? A espada. Então, eu catei e falei assim, cara, mas por quê? Porque minha mãe, ela era... Meu pai acabou colocando minha mãe numa vida muito pesada. E minha mãe tinha que deixar os filhos em casa trancado pra ir buscar o sustento. E foi um momento muito difícil ali, porque as minhas irmãs, minha mãe tinha uma arma em casa, nós não era cristão, e 2 meliantes invadiu a casa. Uma das minhas irmãs, de 17, 18 anos, elas tinham uma missionária hoje, outra advogada. Ela correu, entrou dentro de casa e pegou a menor, levou pra dentro de casa e trancou a porta. Então até aí legal, os caras invadiu a casa, já tá errado. Só que ela trancou a porta. Os camaradas foi para arrombar a porta, então a intenção era fazer a maldade. Minha irmã conseguiu pegar o revólver da minha mãe e picou bala. Os caras tá correndo até hoje. Não matou, mas tá correndo até hoje. O Estado poderia ter dado um consolo ou eu entraria na estatística. Então eu vivi esse momento. Eu ia perder minhas 2 irmãs para 2 tarados que invadiu minha casa, que arrombou a porta. E o presidente Bolsonaro me chamou a atenção 10 anos atrás quando ele falou: o homem tem que defender sua honra, tem que defender sua casa. E o cidadão de bem, quando o Estado não chega lá, ele tem que fazer essa parte. Porque é o dever de cada homem. Não tem como. Você vai defender a honra da tua esposa, dos teus filhos, da tua casa. Tua casa é o teu reinado. E aí eu comecei a prestar atenção nele. Enquanto o pessoal falava que ele era meio doido, eu fui estudar os projetos dele. Aí eu fui ver que tinha mais de 700 projetos. E eu vi que muitos não passavam, às vezes ele tinha que dar para alguém, ó, passa lá, porque se eu for, não vai.
Eu falei, cara, ele tá olhando o Brasil. Aí virou amor. Eu gostei do doido, doido com doido se entende. E aí eu comecei a ver isso. E a direita hoje, ela é muito prematura, ela ainda é nova. Por quê? Muito. Porque a esquerda ficou muito tempo aparelhando tudo. Sim. Só que em menos de 7 anos, deputado, a gente fez uma reviravolta de 30 anos. Acho que sim. É muito rápido. E nem eles estavam esperando isso. Não. Com o avanço da tecnologia. E hoje, para colocar... porque eu vejo o seguinte, se a direita tivesse um partido hoje, o centro não ia existir mais. Concorda? Eu acho que a tendência no futuro é isso acontecer. Não, nós temos ainda centro por causa da ausência da direita. Uhum. A polarização que tantos criticam, em especial a grande mídia, Eu acho bom. ela veio para ficar. Correto. E quem me falou isso em 2015, você não vai acreditar. Senador Lindbergh Farias. Na época ele era senador do PT. Eu estava no meu primeiro mandato, ele falou, Sóstenes, ali perto do impeachment da Dilma, Uhum. o Brasil vai virar os Estados Unidos. Eu falei, como? Vai cristalizar direita e esquerda. Eu falei, não, a gente da direita ainda tem muita coisa. Vocês levaram 30, 40 anos para fazer a esquerda? Como é que nós vamos fazer a direita tão rápido? Ele falou, é isso que vai acontecer. Anota o que eu estou te falando. E você, eu te conheço, porque o Lindbergh, eu tenho muita convivência com ele. Eu te conheço, você é um cara que tem todas as características de um bom direitista. Se posicione com as suas convicções, que eu te conheço, eu te respeito. E é isso que vai acontecer. Eu não acreditei no que ele me falou em 2015. Caramba. Hoje, 2025, 10 anos depois, eu falo, o Lindbergh tem razão. Uhum. E esse é o desespero hoje do sistema. O desespero do sistema é que porque o Centrão vai desaparecer. Esse país, o Centrão... E aí vou te ser muito... Talvez seu seguidor vai ficar com raiva de mim agora. Não, manda bala. Eu discordo de tudo que a esquerda pensa. Penso tudo o oposto. Mas eles são ideológicos. E nós não somos. Nós da direita somos. O centro não é. É neutro demais. E eu acho que o problema do Brasil é essa neutralidade. Esse negócio de que Foi em cima. a política, essa polarização tem que acabar? Não. A polarização tem que cristalizar. Quem é direita fique com a direita, quem é esquerda fique com a esquerda. Por quê? Com toda a minha divergência da esquerda, quando eles perderam a eleição para o Bolsonaro, eles não foram lá charcar para pedir espaço, participação no governo, eles ficaram sendo oposição 4 anos. E chatos. Chatos. Nós perdemos a eleição, né? Correto. Alguns questionam a condução da eleição, o processo eleitoral, mas tá lá, Lula tá aí. Uhum. Nós do PL, nós conservadores, quem é de direita, oposição. A gente não quer nem saber se o governo tem benesse, não quero, é pau no governo. Exato. O problema é quando você tem um grupo na política que quer só fazer composição. Aí é ruim. Isso é ruim, porque a democracia requer quem ganha executivo governa, quem perde fiscaliza para cobrar. Esse é o papel do legislativo. Uhum. E quando você perde isso, quer fazer só essa pataquada que o PT inventa de governo de coalizão, na verdade é um governo de cooptação. Antes foi mensalão, petrolão, tudo. Uhum. Agora o Lula está se debatendo porque não está conseguindo base no governo no final do mandato dele agora. Correto. Sabe por quê? Porque, graças a Deus, deu tanta autonomia com as emendas individuais aos parlamentares, que hoje é impositiva, que o parlamentar não precisa ficar de pirizinho na mão do governo mais. O parlamentar hoje tem autonomia. Ele consegue fazer sua política, independente se o governo vai dar mais ou não. Com aquilo ali já é suficiente para ele atender a base. E aí o governo Lula está desesperado. Como é que é? Antes ele comprava, hoje não consegue. Porque para comprar parlamentar hoje ele tem que ter uma conta muito grande. E como não tem caixa para isso, ele está desesperado. Porque o governo da esquerda só sabe fazer governo de cooptação, não de coalizão, como eles querem vender o Brasil. E o que o Brasil precisa acabar é com isso. Quem é direita é direita, quem é esquerda será esquerda, quem ganha a eleição governa, quem perde é a oposição. Uhum. É assim que funcionam as democracias sérias do mundo. Nós somos uma jovem democracia que precisamos amadurecer e chegar lá. Essa é a minha opinião. Hoje podem discordar e eu respeito quem discorda. Porque eu prestei atenção, quando a direita tem votos na casa, porque a gente não tem a maioria. Não, vamos ser honestos. Hoje na Câmara dos Deputados, vou te dar um exemplo. Manda. Tem 130 da direita, Isso. 130 da esquerda. O resto é centro. Rapaz. Ninguém consegue ganhar. Nem esquerda ganha E nem sozinha direita ganha. e nem direita ganha sem o centro. Aí você pode falar, o centro é que é bom. Honestamente, você pode pensar dessa forma, mas eu não acho que isso seja bom. Não tem lado. Não tem lado. É Eu neutro. prefiro respeitar quem tem lado Correto. do que quem não tem.
mesmo que seja diferente do que eu penso. E nessas Assim, novas eu não eleições? estou falando mal do centro. Aham. Eu acho que enquanto a gente não amadurecer o processo político partidário no Brasil, diminuir a quantidade de partidos, Uhum. destilar isso, essa questão ideológica, porque tem muita gente que está no centro que é de direita, que Isso. ainda não entendeu o que aconteceu no Brasil, que vai demorar um pouquinho trocar o chip. Correto. Como tem muita gente dentro do centro que é esquerda. Então a gente vai precisar separar os adultos dos meninos. Uau. Quem é a esquerda vai para lá, quem é a direita vai para cá, e a gente começa a ter um país ideologicamente definido. Lógico, isso não se reflete na população, porque quem elege os mandatários é o povo. Nem todo o povo ele é ideológico. Correto. Tem parte do povo que vai ser ideológico. Hoje eu estou para te definir eleitoralmente, ou seja, o povo brasileiro, para mim, 35% é esquerda, 35% é direita. Eu estou falando de Brasil, Uhum. meio a meio. E 30% vota com a economia. Se a economia vai bem, se o preço no supermercado está barato, se o preço na bomba de gasolina está barata, se ele está conseguindo pagar as contas deles, não está com o nome no Serasa, se ele está assim, ele vota no governo que estiver. Correto. Se ele está com o nome sujo no Serasa, como a maioria está agora, endividado, combustível caro, arroz caro, café Tudo tá caro. caro, a picanha tá cara, a cervejinha tá cara, ele vai votar na oposição. É o que eu acho que vai acontecer com a eleição. Porque é o que acontece nas democracias do mundo. O Brasil não é muito diferente do mundo. Nós somos um país subdesenvolvido, mas isso se comporta na Europa, que é um continente com mais de milenar. Estados Unidos também. Os Estados Unidos, que é um continente não tão milenar quanto lá, mas que é um reflexo da política. Então você começa a ver essas coisas. É o que vai acontecer aqui com a gente. Então, as próximas eleições a gente pode considerar uma direita muito mais plausível, muito maior? Eu acho que a gente vai nós estamos passando um processo de amadurecimento. E esse processo é doloroso. Uhum. Você já viu quando uma criança vai nascer o dente? Dói. Como dói? Eu tenho uma frase de César Maia, que é o pai do Rodrigo Maia, que foi prefeito do Rio de Janeiro, foi do DEM comigo, que eu nunca esqueço. Todo crescimento gera dores. Exato. Inclusive a criança, quando vai nascer o dente. Aquilo é um crescimento. Uhum. Dói pra caramba. Muito. A criança fica ali, né? Em tudo na vida, quando você vai crescer, gera dores. Gera mal-estar. Então, a direita está crescendo. Nós vamos ter dores, nós vamos ter problemas, desentendimento, um fala uma coisa. Aí o pessoal fica falando, porque a direita está desunida. Não, é porque a gente ainda está no processo de amadurecimento. Nós vamos ter dores internas para a gente crescer. Normais, a gente tem que ver tudo como é normal. Até porque a esquerda, que gosta de falar que é muito unidinha, só no PT tem Raízes, União Socialista, eles têm lá umas 8 subdivisões dentro do PT. Não é nada unidinho. É que eles são mais organizados porque fizeram um partido ao longo dos 35 anos desde a redemocratização. Correto. Nós vamos levar um tempinho para chegar lá, mas na minha avaliação, a nossa velocidade está sendo muito maior do que a deles. Se a gente tiver a capacidade de liderança pelo presidente Bolsonaro, o partido hoje que se dispõe a isso, que é o presidente Valdemar Costa Neto, a gente se organizando ideologicamente, nós vamos ter, de vez em quando vai ter choque, vai ter problema. Normal. Quem pensa igual é ditadura, nós não somos ditadura. Nós somos um espectro político e ideológico do país. Então a gente tem que ir amadurecendo. Olhando por esse lado estratégico, a gente tem os 27 estados, né, os 26 estados da federação. Tirando o DF aqui, né, que eles colocam os 26. Nós temos uma projeção grande para o Senado ano que vem. Isso é fato, que eu estou vendo algumas ações e movimentações que eu nunca vi. É tipo o Lula querendo acelerar o processo. Se não fizer agora, ano que vem não dá. E ao mesmo tempo, na Câmara, o Centrão pulando fora do barco do Lula e caindo mais centro, direita e direita, automaticamente o Lula acaba ficando meio no abandono. O que ele precisa passar, ele não vai conseguir passar ali dentro, esquece. Até conversando com o presidente, ele falou... Posso só te ajudar o negocinho? Esquece ainda não. Mano. Lula não consegue PEC, que precisa de 308 votos na Câmara e maioria também 2/3 no Senado. Mas projeto simples, ou MP, eu não subestimo a cooptação dele de alguns ele consegue tirar algumas ainda. pessoas do centro. Eu ainda acho que eles ainda conseguem, em algumas matérias, maioria simples. Tá? Não dá para subestimar o PT. Eles são bem profissionais na crocodilagem. Eles são muito bons. É rasteira com então você tem que ser mais astuto do que eles. Eu ainda não diria que eles não passam mais nada. Não passam mais PEC.
na projeto de lei, a gente tem que estar muito atento daqui até a eleição. Nossa, então... Eu não jogo... Não dá pra jogar, esquece. Eu não durmo de touca com petista. Não dá, não dá. E o cenário para 26, porque assim, o presidente Bolsonaro hoje, ele é um nome muito forte. A gente tem alguns nomes que eles colocaram, que é Caiado, Ratinho, aí você pega o Zema, aí você pega o Tarcísio. Só que eles são populares e grandes nos seus estados. Sim. O Bolsonaro é nacional. E o que fica muito claro é assim, tira o líder, silencia o líder, até que ele levante a mão para alguém. Passou as eleições, passou. Porque o sistema não quer o Bolsonaro. O sistema não quer a gente. Não. O sistema não quer o conservador. O sistema quer o que mantinha eles. Porque assim, a velocidade do crescimento da direita é a velocidade da internet. O processo deles é analógico. Verdade. É aquele processo analógico. Tem cara lá que tem autoridade e não sabe nem o que é celular, não usa celular e quer falar de tecnologia. Ele não sabe o que é um celular, mas quer falar de tecnologia. É uma área que ele não atua. E o cenário para 26 agora, qual é a previsão que o senhor tem do cenário para 26? Porque eu acredito no seguinte, se a direita jogar com muita estratégia, ela toma tudo. Porque agora é tomar, é conquistar terreno. Porque foi todo mundo identificado. Terreno por terreno. Ou você briga que nem um leão, ou você foge igual uma hiena. Qual o cenário que você tem para 26? Eu queria acreditar que você está 100% certo, mas permita-me aqui fazer uma outra análise. Boa. A esquerda tomou de volta o poder. Uhum. Palavras, inclusive, de ministro do STF. Correto. Quer que repita? O que acabou de sair do STF, do meu estado, Barroso falou, eleição não se ganha, se toma. Tá? Eu discordo dos métodos da esquerda. E eu não acredito que a gente tenha que tomar. Eu acho que a gente tem que trabalhar com estratégia. Lógico, quero ganhar a presidência da República, com o presidente Bolsonaro. Se ele não puder, por causa da perseguição, por causa das questões jurídicas, quem ele indicar, a gente abraça. Uhum. Gostaríamos de fazer maioria no Senado, até porque a gente precisa reequilibrar os poderes com a questão do ativismo judicial na figura do STF. Eu acho que a gente precisa dar uma resposta ao ministro Alexandre de Moraes, que é um violador de direitos humanos e precisa responder pelo impeachment. Uhum. Gostaríamos de ter maioria na Câmara. É o mundo ideal, que aconteceu com o Trump agora nos Estados Unidos. Exatamente. Ele conseguiu fazer barba, cabelo e bigode, como alguns dizem aí no jargão Exato. brasileiro. Se isso acontecer no Brasil, a gente tem que explodir de felicidade em 26. Só que eu sempre fui um cara que trabalha com o pior cenário, porque se eu tiver o melhor, eu tô no lucro. Uhum. Vamos supor que eu acho que no melhor cenário para 2026 seria focar na eleição de presidente da República e do Senado Federal. Se a gente conseguir, tem 54 cadeiras de senadores em disputa. Eu tenho uma planilhazinha. Eu acho que se a direita se organizar bem, uma forte liderança daqui até o processo eleitoral, que ainda não começou o processo eleitoral, não precisa esperar, vamos com calma. Se organizar, a gente tem condições de chegar até dos 54 cadeiras, fazer 32 senadores. Uau. E dos que vão ficar de 1/3, 16 são direita conservadores. A gente teria a maioria no Senado. Elegeria o presidente do Senado. Acabou. Golaço. Se a gente elege o presidente da República, para mim já está completo, independente do que aconteça na Câmara. E olha que eu sou candidato a deputado federal. Uau. Eu poderia puxar para o meu lado. Mas eu acho que o processo na Câmara será um processo mais lento. Pela quantidade. Muita gente. Não dá para, nesta depurar eleição, rápido. Depurar rápido. Vai Entendi. ser mais lento. Então, o melhor cenário para mim, o melhor cenário seria resolvermos os problemas de Senado e de Presidência da República. Para mim é o melhor. Não vai dar para resolver Câmara. Se der, céu. Aí é o que o Trump fez. Barba, cabelo e bigode. Mas se fizer só barba e cabelo, eu já tô feliz em 26. Vamos deixar o bigode para mais para frente. Até porque o bigode é menorzinho, a gente organiza. Vai devagar. Vamos devagar. É o que eu acho para 26. Nós temos um desafio grande. Não acho que dá para subestimar o adversário. Uhum. O PT e a esquerda sabem usar a máquina. Muito bem. Coisa que a direita não soube quando o presidente Bolsonaro esteve lá. Não usou a máquina. Foi muito excessivamente correto. Exato. Não é? Excessivamente dentro daquelas famosas 4 linhas. Acho que a gente devia ter sido um pouco mais. Mas entendo a postura e reconheço a liderança do presidente Bolsonaro. Por conta disso, acho que a gente tem a dificuldade na Câmara. Mas não dá para subestimar na presidência da República o Lula.
As pesquisas apontam que ele teve uma recuperaçãozinha agora, que eu acho que é um pouco devido à baixa dos preços do supermercado. Uhum. O preço do supermercado baixou muito, arroz, feijão, essa coisa básica, porque a gente tem esses 30% que eu falo que vota com a economia, que eu vou fazer um jargão brasileiro que a política conhece um pouco mais, é o que vota com o estômago. Correto. Comida barata, voto no governo. Comida cara, voto contra o governo. Pronto. A melhora dele está dentro disso. E um segundo aspecto que eu acho que ele melhorou um pouquinho foi porque ele trouxe um marqueteiro milionário chamado Sidônio para o governo, que está gastando, eu até estou fazendo um requerimento de informação, gastando muita grana em propaganda, e o brasileiro gosta de propaganda. Vê bonitinho lá, acredita naquilo. Lindo. Em especial quem assiste Rede Globo. Então, assim, esses dois fatores deu essa leve melhora nele, mas o jogo eleitoral nem começou. Vai ter muito desgaste daqui até lá. A gente vai trabalhar muita coisa. Quando o presidente Bolsonaro definir, conseguimos a anistia, o candidato é o presidente Bolsonaro, é um cenário. Não conseguimos. Bolsonaro não conseguiu reverter nem no campo político, nem jurídico. Vai indicar um nome? Que é o nome? Nós vamos abraçar o nome que ele decidir. Decidido, se é que isso vai acontecer, né, de ter que abraçar um nome, a gente abraça e tem que organizar o time. Então, assim, eleição a gente só tem que discutir depois de fevereiro, março do ano que vem. É que tem muitas projeções, né? Você vai vendo, porque agora teria as 2 indicações do presidente do Supremo vai para o TSE. Então, automaticamente muda-se um cenário. Lógico, o presidente do TSE, inclusive, vai ser o Cássio Nunes, que foi indicação do presidente Bolsonaro. André Mendonça. O vice André Mendonça. Só que tem uma diferença deles assumir o TSE de todos. Muito poder. Lógico. Então, você entende? O próximo que senta na cadeia tem muito poder. Tem. Então, de repente, o que eles falar, tá falado e acabou. Não é bem assim, porque lá eles têm que compor, né? São 7 membros do TSE e precisam de 4 votos. Mas quem está na cadeira de presidente de vice, se souber, e acho que eles são muito competentes, vão conseguir conquistar esses outros 2 votos. A gente terá pelo menos um pleito, na minha avaliação, um pouco mais neutro. Deixa a campanha correr. Deixa a campanha correr, aí o povo é livre para se manifestar. Que é o natural. Mas a gente não pode subestimar a esquerda, não, tá? Eles já estão olhando isso. A gente não pode subestimar a esquerda. A gente tem que trabalhar com muito foco, com muita unidade, com muita humildade, com o pé no chão, porque sapato alto perde a eleição. Exato. Tá? É bom a gente botar a sandália da humildade, trabalhar firme, estarmos unidos. Muito. Eu faço um trabalho de bombeiro o tempo todo na liderança do meu partido e com tanta gente, porque a gente acaba, às vezes, expondo, né, as nossas divergências e não internamente resolvendo-as. Isso é muito problemático ainda. A direita ela tem bons puxadores de voto, isso é claro. Sim. Bons nomes. É que nem eu falei, você olha para a geladeira, você tem... Cara, eu posso mexer em qualquer lugar. Eu tenho ali em Minas, eu tenho em Goiás, tem em São Paulo, um governador bom, tem um nome bom que agora vem para Rio Grande do Sul. Então, esses nomes, se for muito bem trabalhado e bem projetado, dá para não só vir Senado, mas pode vir governos. Sim, eu acho que governos do Estado é importante para a gente fazer a migração da Câmara no futuro. Correto. Porque governadores ajudam muito na eleição de deputados federais. Acho que a gente também não pode abandonar esse olhar, mas que para a eleição de 26, na minha avaliação, não é a prioridade nenhum nem 2. A prioridade 1 e 2 é Presidência da República e Senado. 1 e 2. Terceiro, eu colocaria talvez aí alguns governos de Estado, que é importante para a gente consolidar a mudança que nós vamos fazer na Câmara um pouco mais adiante, na eleição de 30 ou de 34. Muda as casas menores, né? Eu acho. E a grande se constrói. Agora, se conseguir o que o Trump fez nos Estados Unidos numa eleição só, a gente resolve um problema de uma vez só. É porque nós temos alguns períodos, né? A gente tem um presidente Bolsonaro que foi eleito num partido que não tinha recurso, não tinha dinheiro, tempo de TV, não tinha nada. E ninguém. Agora nós estamos num partido que tem recurso, fundo... Você já briga de igual para igual. Se você jogar 80, joga 80. Sim, isso aí. Então já briga... Você mudou completamente. Então se eles vão jogar 100, não joga 100. Isso aí. Só que agora ficou melhor para nós, para a direita em si. Eu vejo assim. Porque ela consegue agora articular muito bem. Se você vai brigar com 100, eu brigo com 100. Você tem fundo partidário, eu tenho fundo partidário. Você tem tempo de TV, eu tenho tempo de TV. É isso aí. Eu tenho os melhores nomes, os melhores puxadores, então a gente vai colocar, joga na TV. Então, assim, você não acha que dá para fazer um arregaço nisso? Não, bem dá para fazer. É o que eu falo. Eu sou sempre um pouco pé no chão em pessoa. Claro. Eu não sei se vai dar para a gente resolver o problema na Câmara de uma vez. Para ter maioria direita conservadora na próxima eleição. Seria um sonho.
e aplaudiria, daria um aplauso ao eleitorado brasileiro se Mas não fizesse dessa seria a forma. campanha? O brasileiro gosta de ver campanha. A gente tem 60 milhões de um lado que é conservador, porque tá polarizado, você querendo ou não. Eu acho que tem mais de 60 milhões. Vai dar mais, porque assim, dos 153 milhões que estavam aptos a votar de 22 para 23, Eu acho que nós temos aí... ficou 40 70, milhões, 70 milhões. 90 e poucos milhões, bem dizer, não foi do lado de lá. Sim. Porque ficou Sim. aqui com a E gente ou X absteve ou e anulou. absteve. Lá foi só aquilo que teve. Sim. E o que ele teve ali foi na ilusão, né? Na margarina. Lógico. O povo começou a acordar agora, sem picanha e sem cervejinha E sem café. e sem café. E sem o ovo, né? O carro do ovo foi embora. Até o carro do ovo. Passava eu lá na esqueci. vila. Tá duro. 30 ovos, Passa 10 lá reais. na minha casa também. Não tem nem mais ovo passando na rua. Esqueci. Eu né? entrava- Só tem agora, sabe o que? O ferro velho. Ferro velho. Passa lá na... Eu moro no Rio, aí passa o ferro velho. O ovo já não passa mais. Olha, Tá que caro. A gente tava chique, O ovo não tá sabia, caro, hein? o café tá Rapaz. caro, a picanha não aparece, tá tudo ruim. A presidência do Trump nos Estados Unidos, eu entendo que foi algo que pegou o pessoal aqui de surpresa. Porque até então era Kamala e Biden. Verdade. Eles não esperavam isso. O senhor, como presidente da Câmara hoje, o senhor sente a diferença no governo Trump hoje, até a Vai atuação do profetizando Eduardo? que eu recebo, mas Eita, ainda agora. só líder do PL, presidente da Câmara, você falou. Eita, olha, receba. Saiu que eu nem vi, hein? Receberás. Eu recebo. Para 2026, se a direita voltar, eu Receba. recebo. Líder da Câmara. Sim. Eu acho que a eleição do Trump foi um fator que assustou toda a esquerda no Brasil. Eles não esperavam de verdade, eles achavam que a Câmara, né? É Kamala, é a Dilma americana. A Dilma americana, a Dilma Morena. Meu Deus do céu, aquela... Eles achavam que ia ganhar, não ganhou. Foi uma surpresa. Uhum. Acho que a boa interlocução que o deputado Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, a André Porciúncula fazem nos Estados Unidos é muito importante neste momento. Né? O olhar do presidente Trump é um olhar de política internacional muito macro, de Uhum. acabar com as guerras. Não é diferente do que todo mundo fala que a direita é que gosta de guerra, está provando ao contrário. Correto. Está provando ao mundo que quem gosta de guerra é quem não tem poder de decisão. Uhum. Né? Quando você tem poder, você impõe. Não vai ter guerra, para com isso aqui. Acabou. Eu espero que ele acabe logo com a da Ucrânia e Rússia também. E ele está preocupado com o socialismo na América Latina. Pronto. Se aproximando da Venezuela por causa do socialismo. E o recado já está dado ao Brasil. Eu acho que ele vai buscar resolver o problema rápido na Venezuela, arrancando esse ditador Maduro de lá. Ele liberou a CIA, agora fazer operações terrestres. Para mim, ele pode liberar tudo. Ditadura não tinha que ter espaço em lugar nenhum no mundo. Correto. Então, ali, precisa de resolver. Acho que ele, pelo que aparenta, vai querer resolver a Venezuela. E aqui no Brasil ele está dando recados claros. Como já deu um recado claro para a Argentina. Isso. Se o Milei não ganhar aí a eleição, que eu acho que é uma eleição, não é legislativa que ele está disputando agora, eu não dou ajuda econômica para a Argentina, tá claro. Nossa. Ou seja, ele joga o jogo bruto, ele sabe negociar. Este é Donald Trump. Então, foi uma grande conquista para a direita e para os conservadores latino-americanos a vitória dele. Agora eu tive nos Estados Unidos algumas vezes, conversando com o pessoal, que tenho muito conhecido ali, a gente trocando ideia. O presidente Trump passou o mesmo processo do Bolsonaro, se ele não tivesse sido eleito, ele estaria preso. Esse era o caminho desenhado lá fora para tirar mesmo. Só que lá a justiça é um pouco mais justiça do que aqui. Por isso que Entendeu? não deu tempo de condená-lo. E- Porque a daqui já não se respeita mais nada, não é? Nem a Constituição, faz na velocidade que querem, resolvem do jeito que querem, e não dá tempo nem sequer do presidente Bolsonaro disputar a eleição. Porque eu tenho convicção que se o presidente está na urna em 26, ele ganharia do Lula. Não, leva no primeiro Ganharia do do Lula. jeito que o país se encontra. Sim. Só que o presidente Trump ele fez o seguinte, não só mexendo na geopolítica da América Central e Sul, que ele está vindo para cá para o hemisfério, isso ele deixou claro, e automaticamente ele expôs que as taxações que foi aplicada no Brasil foi devido ao tratamento ao seu ex-presidente. Ele deixa muito claro que a taxa de 40% é política. Lógico. Ele falou, isso é político. Então, assim, é o tratamento que vocês dão, porque a carta que ele publicou no mês 7, Sim. ele deixou muito claro, olha, eu vou observar de perto, Caça às bruxas. é uma caça às bruxas, Sim. ao ex-presidente, a sua família e seus apoiadores. E aí ele prega muito a liberdade, que o Brasil, E infelizmente, ainda está passando. botou as empresas, não é? As empresas Big Techs que sofrem perseguição aqui. Exato. E ainda escreveu lá na carta não sei se é dezenas ou quantas ordens secretas de um ministro da Suprema Corte contra empresas Correto. Americanas. americanas. Não sei se era dezenas ou várias, uma coisa assim, de ordens secretas. Foi muito claro o recado dele. Então, o 40% foi aí. Então, você vendo um cenário hipotético, o governo brasileiro, a Rússia está numa guerra com a Ucrânia, o Irã tomou uma cacetada, Sim.
E a China está entrando numa guerra comercial com os Estados Unidos. Sim. E a China não tá aquelas coisas econômicas. O Brasil, olhando todos os cenários, precisa do americano. Até para o nosso mercado, até para o Brasil começar a dar uma respirada. Nesse cenário que a gente tem, você vê que a pressão ao Lula pode ser muito maior vindo lá de fora? Sem dúvidas. Eu acho que ele buscou para si, quando se posicionou na eleição americana da forma que ele se posicionou, chamando o Donald Trump de nazista, etc. e tal. E agora, depois que veio a tarifa, a primeira coisa que ele deveria ter feito é como a maioria dos presidentes do mundo fizeram. Vou buscar conversar para resolver o problema da tarifa. Mas não, continua atacando. A tática de suicida, porque tudo bem, você pode atacar se fosse contra a Venezuela, contra a Argentina, o Paraguai aqui do lado, sei lá, algum país da Europa, que não pode ser também um país muito importante. Se for França e Inglaterra, eles nos varrem com as forças armadas dele também em menos de mês. Tinha que ver qual país da Europa podia arrumar briga com os Estados Unidos. O que tem na cabeça? Fumar maconha estragada? É uma loucura. Como é brabo, hein? E o homem continua desafiando. Eu fico vendo o Trump. Eu fico vendo o que deve passar na cabeça do Trump. Ver um Maduro com aquele exércitozinho dele que não aguenta. Meu Deus. Não aguenta 30 dias de guerra com os Estados Unidos. Não aguenta 30 dias. E aí vê o Lula também aqui querendo arrotar de arrogante. Não estou falando para a gente ser subserviente aos Estados Unidos, até porque nós temos o patriotismo, o nacionalismo, é bandeira nossa, não é da esquerda. A gente tem que se impor, mas nunca se fechar o diálogo. Correto. Ao respeito. Isso é o que requer relações diplomáticas no mundo. Faz tudo errado. Continua afrontando, continua sendo sarcástico. Pega jabuticaba, come para falar. Aliás, ainda come jabuticaba. É tão burro que jabuticaba não se come, se chupa. Tem que ensinar até isso. O cara não sabe nem o que fala. Pro outro presidente, vou comer... Não, Lula, não se come, descondenado. Não se come jabuticaba, se chupa. Ensina direito, já que vai ensinar alguma coisa pro cara que não conhece nem o que uma fruta nossa, ensina certo, não ensina errado. Assim, é uma série de erros, junto com burrice, junto com sei lá o que né, imperícia e tudo. E é esse o descondenado que a gente tem na presidência da República. Como é que vai resolver esse tarifaço desse jeito? Eu não sei. Ele tá correndo muito do Trump, deu pra ver que ele correu. Lá na ONU ele correu, né? O do convite ele falou que estava ocupado com a maior potência. Mas você viu que o Trump, todos que colocou na Casa Branca pra sentar, doeu um pouco, né? Ele não quer agora, sentar hoje, nós estamos gravando esse podcast num dia de encontro. Vamos ver o que vai dar Marco Rubio com o ministro das Relações Exteriores, seu Mauro Vieira. Vai resolver o problema. Espero que resolva. O Brasil não pode continuar pagando essa conta por imperícia do descondenado presidente da República. E não adianta querer colocar na conta de Eduardo, não, tá? Porque o Eduardo foi lá pedir magnífico, não foi pedir tarifaço. Tarifaço veio para o Brasil como veio para China, como veio para o México, como veio para Canadá, para tudo que é país do mundo. Todos os presidentes sentaram, negociaram e resolveram, menos o Brasil. Aí quer falar que a culpa é sempre tudo, aliás. A culpa é deles, eles sempre a culpa é dos Bolsonaros. Seja Jair, seja Eduardo, seja Flávio, seja Michele, a culpa é dos Tem que ser alguém. Isso é ridículo. Eles não têm vergonha na cara de assumir seus erros e fazer autocrítica para corrigir suas rotas. Aí querem colocar a culpa. É a síndrome de Adão no Jardim do Éden e de Eva. Quem pecou foi culpa dela, culpa sua. É a mesma coisa. Tá se repetindo. Esse é o PT. Acho que se o PT assumir os seus erros, ele acaba, né? Não, eu acho que se ele assumir os erros, ele poderia corrigir rota. A falta de humildade é que é o problema no ser humano. Todo ser humano é passível de erro, toda instituição humana erra. Exato. O PT erra, o PL erra, todos nós erramos. Agora, quando você perde a capacidade de autocrítica, você não corrige rota. Exato. Esse é o problema da esquerda. Não vão corrigir rota. Para eles, corrupção é coisa normal. Eles transformam os corruptos, que deveriam ser expurgados, ou pelo menos afastados por um tempo para recuperar a índole desse corrupto para voltar depois. Não, eles transformam eles em heróis. É só ver as faixas, é Disseu, é nosso herói, Vacari. O Vacari, o quanto roubou esse cara e deu dinheiro pra todo mundo, é herói. Tá aí agora mandando em tudo que é do governo por trás das cortinas, todo mundo sabe o que o Vacari tá operando. Vixe. Ninguém é burro. Voltou tudo e pior. E agora com a ajuda do STF, que não quer fiscalizar, é só ver agora. Vê de CPMI do roubo dos aposentados. A gente não consegue aprovar requerimento de um ladrão, porque eles vão lá e protegem. A esquerda, o PT protege, o Lula manda proteger. Não. O STF vai lá e dá canetada. Todo mundo que vem, os poucos que vem com habeas corpus, já não pode falar nada, não pode se incriminar. Poxa, roubar de aposentado, de pensionista que ganhou um salário mínimo 2 e muitos deles deficiente físico, pode roubar.
ir na CPI para falar a verdade, o STF protege para não falar. Pelo amor de Deus, isso não é um país sério. A gente precisa defender, em especial, os que mais precisam, os mais pobres do Brasil. Meu Deus, o país realmente... Queria aproveitar um negócio aqui para te falar Agora. de um erro da direita. A Bíblia, que é meu manual de fé e seu, Amém. de fé e prática, diz que os pobres sempre tereis entre vós. Palavras de Jesus em Mateus. Uhum. Aliás, nos evangelhos, repetida 2 vezes essa palavra de Jesus. Nós da direita temos uma dificuldade de entender os mais pobres do Brasil. Aliás, a gente nem chama o pobre de pobre, porque a gente acha que isso é ofensa. Nós da direita chamamos o pobre de menos favorecido. Ah, eles são os menos favorecidos. Um palavrão. Tem pobre que tem orgulho de ser pobre. E tem pobre que decidiu ser pobre a vida toda. Ele não quer melhorar de vida. E qual o problema? A gente quer impor o nosso padrão para os outros? Então, assim, por que a esquerda consegue se comunicar bem com o pobre? Porque eles entenderam isso. Uhum. Eles chamam o pobre de pobre, respeita o pobre que quer ir continuar. Eu, por exemplo, conheci gente que ganhou na Mega Sena. Vou te dar um exemplo público aí. Tem um jogador famoso, Adriano, ex-jogador da Seleção Brasileira e do Flamengo. Craque, ganhou milhões. Mora na favela. Uhum. Ele gosta daquilo. E eu tenho que obrigar ele a gostar que ele venha morar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro? Não. Exato. Ele não gosta daquilo. É direito, isso é liberdade. A gente da direita quer impor o progresso a quem às vezes não quer ser progressista. A gente tem que respeitar isso. Correto. E às vezes a gente tem dificuldade para se comunicar com o pobre. A gente tem dificuldade para se comunicar nos grandes centros urbanos com os favelados. Uhum. A gente não gosta de chamar. Aí e até inventa nome, comunidade. Ué, tem gente que mora na favela tem orgulho de falar, eu moro na favela. Qual o problema? É um direito dele, ele gosta de estar ambientado naquele lugar. Não, a gente quer impor a nossa visão de mundo a quem não quer ter a mesma visão de mundo. Isso é um erro da direita. Uhum. A direita precisa entender e respeitar. Até porque é palavras de Jesus. Os pobres sempre... Sabe quando vai acabar a pobreza? Que essa é uma ideologia falsa do socialismo. Nós vamos acabar com a pobreza. Todo mundo vai ter igual. Mentira. Nunca. Porque o ser humano é fruto de mérito. Quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. E você não pode... Tem gente que fala, eu não quero trabalhar muito. Eu quero viver com 3 salários mínimos, eu já estou bem. É direito dele. Não, eu não quero viver com 3 salários mínimos, que eu quero ganhar 100 mil reais por mês. Vai trabalhar igual um louco, vai se esforçar para aquilo. Correto. Então, assim, isso é mérito. E Jesus deu esse princípio a nós quando deu ao ser humano o livre-arbítrio. Amém. A gente escolhe o que faz da nossa vida. Então a direita precisa entender melhor e se comunicar melhor com os mais pobres do Brasil. Eu faço sempre essa autocrítica. É por isso que a gente, às vezes, nesse segmento, a gente tem dificuldade. Eu sei. A gente fala bem com a classe média, a gente fala com a classe mais alta, mas tem dificuldade de falar com a classe mais pobre do país, porque a gente quer chamar ele de menos favorecido. Vamos chamar do que é. E o pobre que quer deixar de ser pobre e progredir, nós vamos dar as oportunidades. O Estado tem que produzir as oportunidades através do empreendedorismo, através de menos tributo, menos imposto, geração de emprego e renda de verdade para essas pessoas, para os que querem. Porque terão alguns que não vão querer. Correto. E quem não quiser e estiver feliz com o padrão de vida deles, a gente tem que respeitar e conviver. Exato. Afinal de contas, isso aqui não é um país que todo mundo é rico, milionário. Ao contrário, nós temos 60% dos nossos brasileiros são de famílias pobres. E a gente tem que entender essa realidade. A gente, às vezes, tem dificuldade disso. E, lógico, aquele pobre que vai precisar de políticas públicas para desenvolver e quiser progredir, ele vai ter oportunidade. Tem que ter oportunidade, tem que dar oportunidade. E acho que alguns males nós temos ao longo da história. Um deles, Getúlio Vargas, uma tal de carteira assinada. Até parece que alguém que tem emprego vai melhorar de vida. Quem tem emprego vai se sustentar no seu padrão. Correto. Se você quer melhorar de vida, você vai ter que ir para o empreendedorismo. Aí você... E esse negócio de carteira assinada, né? Amarra o brasileiro. Emprego. O brasileiro é doido por uma palavrinha. Eu quero um emprego. Meu amigo vai ser um empreendedor. Eu conheço um pipoqueiro em Búzios, Armação dos Búzios. Um dia eu sentei do lado dele. Um pipoqueiro que fica ali. Tem 35 anos que trabalha com um carrinho de pipoca na mesma esquina, perto do McDonald's em Búzios. Conversei com ele outro dia. Ele falou... Aí eu comecei a conversar para entender a história que você está fazendo comigo aqui. Eu queria entender a história dele. Trabalha lá há 35 anos, veio de Minas Gerais. Esqueci o nome dele aqui agora, senão eu já falaria até o nome. Ele vende pipoca ali há 35 anos, formou as 3 filhas, são formadas em universidade, com o dinheiro da pipoca. Aí eu perguntei para ele qual é o segredo. Perseverança. Correto. Ele falou, Búzios vive de alta temporada de turismo. Tem dia que eu venho para cá, eu não vendo nada, mas eu tô aqui.
Tem dia que eu venho para cá, tá chovendo, mas eu tô aqui. Quem quiser comer uma pipoca saberá que eu estou aqui há 35 anos. Vixe. A perseverança me ensinou, formei minhas 3 filhas, não me falta nada dentro da minha casa. É um pipoqueiro, é um empreendedor, mentalidade de empreendedor. Correto. Ele falou, e se eu tivesse procurado um emprego de carteira assinada, eu talvez não tinha minhas 3 filhas formadas. Então, assim, quem Exato. quer ter carteira assinada, que vá atrás, mas não é a solução para o progresso. Quem quer progredir vai empreender. É. E é esta mentalidade que a gente precisa aos poucos ir mudando o Brasil, porque formataram o Brasil desde 40 Da e escola. pouco. Desde 40 e pouco, a escola brasileira, aí fala-se tanta educação, nós não temos. Educação de trânsito da escola não tem. Aí a gente, para tirar uma habilitação, tem que pagar R$ 2.500. Poderia já fazer isso na escola. Economia. Nós não temos educação financeira. Uh-uh. Aí ninguém sabe poupar no Brasil. Exato. Se você ganha 10, você gasta 10. Se você ganha 20, você gasta 20. Se ganhar 100, você vai gastar o 100, porque Correto. não tem educação financeira na escola. Deveria ter. A gente fica ensinando um monte de matéria desnecessária nas nossas escolas de ensino fundamental e ensino médio. Deveríamos ter outro tipo de mentalidade, inclusive fomentar o empreendedorismo. Exato. Eu conheço muita. Por exemplo, eu tenho um primo que decidiu não ser empregado e abrir um salão de cabeleireiro para ele. Ele já está com outros 2 cabeleireiros trabalhando junto com ele. Mentalidade empreendedora. Já está pensando em abrir um segundo. Daqui a pouco ele vai estar com uma rede Dele. de salão de cabeleireiros. Por quê? Porque decidiu, eu não vou ser empregado, eu não quero carteira assinada, eu quero empreender. Então, assim, todo mundo nasceu para ser empreendedor? Talvez não. Até porque você precisa do empregado. Mas a gente pode ir aos poucos mudando. Porque se fala tanto em direito de trabalhador no Brasil, FGTS, férias, não sei o quê. Amigos, quem quer ter, tem essas leis aí, mas isso não resolve o problema das pessoas. Não. Nós estamos num Brasil há muitos anos e pobre para crescer. Eu só vejo alguém que sai de um padrão de vida mais baixo para um padrão de vida melhor quando ele empreende. Correto. Às vezes quebra, às vezes passa, mas chega uma hora que ele consegue vencer a batalha do empreendedorismo e vencer economicamente para melhorar de padrão de vida. A gente precisa rediscutir essas coisas no Brasil. Essa história de ficar só carteira assinada, você precisa de emprego. Talvez não seja emprego a solução para muita gente, seja empreender. E empreender você gera tecnologia. Gera Recursos tudo. novos. Você Gera põe tudo. novo. Vocês sabem muito mais disso, vocês são mais jovens e fica aqui nesses negócios que eu ainda não sou bom de tecnologia. Eu preciso aprender. Eu tô já Exato. desatualizado. Tô com 50 já, amigo. Não, tá novo. 50 anos Tá já. novo. Lá, a televisão já de casa, quem me ajuda são meus filhos a consertar quando dá problema. Não entendo nem mais de controle de televisão. Os anos pesam. Na questão de tecnologia, os anos pesam. Muda muito a tecnologia e a gente precisa estar mais atualizado. Eu lembro que o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes eles abriram esse caminho do empreendedorismo e facilitou. Você quer ser um empresário, O abrir MEI. sua empresa, o MEI, toca a bola. Falta aumentar o teto, que eu cobrei isso do Paulo Guedes, que ele não fez. Deveria aumentar o teto de MEI, para a gente ter mais MEI. Correto. Eles não fizeram isso. Lógico, a pandemia atrapalhou e tal. E esse governo não vai fazer isso nunca, porque eles Não. querem só desenvolver empregados. Mas você É a lembra- cultura da esquerda, que é só todo mundo empregado. E, se puder, empregado do governo. Mas você lembra que o Lula falou no discurso dele, né? Quem ganha até 2 salários mínimo, escuta a gente. É verdade. Quem ganha acima de 5 Não- mil já não escuta mais a isso aí. gente. Ele sabe disso, por isso que ele quer baixar todo mundo para 2. O pau zero, né? A tática da esquerda é baixar o brasileiro todo para ganhar 2 salários mínimos para escutar ele. Você era pobre, agora é lógico, mendigo. mas é isso aí. Ele quer baixar todo mundo para baixo de 2 para escutar ele. E nós da direita falamos o contrário. A gente quer que todo mundo esteja acima de 2 para não ouvir eles. Para que Exato. cada um tenha a sua liberdade de decidir o que quer da sua vida. Correto. Essa é a diferença do socialismo pro capitalismo. É surreal. Tá né? muito claro, nítido nessa fala. Você foi muito feliz em lembrar isso que eu tinha esquecido. Você manipula melhor, né? Porque você imagina, o cara ganha 2, aí ele gasta ali, vai ficar com 2,5, 3 É contos. isso aí. Olha, eu tenho um auxílio gás aqui que vai complementar a sua Isso. renda. Olha, eu tenho um Bolsa pague menos Família. energia, ó. Já põe a família aí no Bolsa Isso Família, aí. ó. Tem uns auxilinhos aqui. Não era melhor emprego? Não era melhor Dignidade, empreender? Lógico. dar liberdade. Vai conquistar. Ele perde o controle. A vida é assim. E aí vamos partir para mais um princípio bíblico. Deus criou o homem e mulher, os filhos, né? Eles geraram filhos. Criou a terra, os animais. E lá no Éden, quando ele cria, ele fala assim: dominai sobre a terra e os animais. Correto. O ser humano domina tudo que ele quiser. O problema é que às vezes a gente não sabe O poder que tem. o poder que tem. Exato. E se a gente tratasse melhor a nossa terra e os nossos animais, a gente teria mais poder. A gente desrespeita animais. A gente trata mal animais, a gente trata mal. 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 A
E Deus deixou tudo certinho, tá tudo escrito lá. Bem organizado. Respeite animais, cuide da terra. Aí a gente se aglomera nos grandes centros urbanos, a gente morando um em cima do outro nos prédios, e um monte de terra por aí improdutiva, parada. Exato. E a riqueza onde é que está? Vê o pessoal do agro hoje. Quem mais tem dinheiro, quem mais produz riqueza no Brasil hoje é o agronegócio. A terra. A terra. São os animais. Cria gado. Cria cabrito. Não dá gado na minha terra. Cria cabras. Tem um leite de cabra que vale dinheiro. Tudo. É só ver. Tá tudo. É que tem gente que eu respeito, né? Que não tem fé nenhuma. Mas quem seguir os princípios bíblicos, tá tudo escrito lá. O manual da vida, do sucesso da vida, tá na Bíblia. Tá lá. Dominai sobre animais e lavrai a terra. Amém. Ordem de Deus. A gente às vezes não faz isso, aí fica querendo se amultuar em prédio, morar todo mundo junto, aí vem fuzil, vem violência, vem problema, violência doméstica. Aí a gente começa a tocar a problemática toda. Quanto a gente gasta só em segurança pública nesse país? Nossa. Deveríamos gastar isso em educação. Quando um país tem de verdade a prioridade na educação, você não precisa, você diminui muito os gastos em segurança. Tudo. Qual é o maior problema do Brasil hoje? Segurança pública. Pode fazer qualquer pesquisa. Mas isso não seria possível resolver, uma vez que o governo tem o poder e a máquina na mão? Eu acho que o problema de segurança pública é muito maior do que o governo. Tá? É um problema de educação, inclusive. Nós temos um problema sério na educação. Uhum. É uma formação muito ideológica. Isso. Nós tiramos educação moral e cívica das escolas. Não temos patriotismo, não temos nada. Se hoje o Brasil tivesse algum país que declarasse guerra ao Brasil, quantos teriam prazer em pegar uma arma para defender a sua pátria? Me diga a verdade. Você acha que a esquerda ia fazer isso? Não. Até a direita tá difícil de achar. Entendeu? Então, assim, tá faltando Rapaz. civismo, coração patriota. É isso que falta. A gente vê os nossos patriotas de verdade que vieram aqui lutar contra um bandido sentar na cadeira de presidente, serem presos, estão aí pagando penas indevidas que nem traficante paga no Brasil, a injustiça reinando. Então, assim, é um sentimento de decepção muito grande. Uhum. A gente precisa repensar muita coisa nesse país. Nossa. Mas sabe de uma coisa? Eu sou daquele brasileiro que não dá para desistir. Porque esse país nasceu para dar certo. Nosso país tem montanhas, quando vem chuvas, lavam as nossas montanhas, nossos rios e riachos viram minério, nós somos ricos em minério. Nós plantamos e alimentamos um quarto da população do mundo. Nós temos carne abundante. Nós temos tudo. Aqui não tem meses que de neva que a gente não pode produzir. Não. Isso aqui nasceu para dar certo. Exato. O que a gente precisa é se unir de verdade como país, como patriotas, e acreditar no nosso potencial. Em especial, eu quero aproveitar aqui, Lisboa. Não sei nem quanto tempo a gente já está falando. Fica à vontade. Acho que a gente já está chegando nos 90 minutos, é isso? Uhum. É que eu estou com as agendas posterior. Boa. Eu queria aproveitar a sua oportunidade de falar que a gente precisa muito do jovem. Uhum. Um país que a juventude não acredita nele é muito ruim. Eu tive agora... Meu filho decidiu fazer um mestrado nos Estados Unidos, se mudou para Miami, está lá. Eu não criei filhos para morar fora do meu país. Vai lá, faz o estudo, volta. Agora, quando você vai um filho, um parente para um país como os Estados Unidos ou algum outro país mais desenvolvido, chega lá e ele vê um mundo que não conhece aqui. Exato. Então, assim, a gente não pode mais perder o jovem brasileiro que se forma nas nossas faculdades, nas nossas universidades, para essa mão de obra que é tão de cara você formar. Meu filho é engenheiro. A minha nora, ele é casado recentemente, arquiteto. O Estado investiu para que eles tivessem essa formação. A hora que eles podem devolver alguma coisa ao Estado é prestando seus serviços, valorizando, correto, desenvolvendo o país na área tecnológica, na área de cada formação. A pessoa vai embora, porque não vê aqui muita esperança. Então, assim, nós precisamos muito da juventude. E a esquerda foi muito craque em tentar fazer lavagem cerebral da juventude nos ambientes escolares, nas universidades. A gente precisa trazer a juventude. Graças a Deus, as pesquisas mostram que a juventude brasileira está mais à direita do que à esquerda atualmente. Graças a Deus. Mas a gente precisa consolidar isso mais. Porque eu só acredito num Brasil mudado quando a educação for prioridade nesse país. E, em segundo, quando a juventude de hoje chegar ao poder e levar o conceito de mudança através da educação de verdade, não é? Porque aí nós vamos resolver problemas de violência,
de segurança pública, do empreendedorismo e não do emprego, como eu venho falando. Hoje você vê a juventude toda querendo empreender, Exato. não é? Tá, a mentalidade Quer vender outra. alguma coisa na internet, Tá. quer alguma coisa para vender. Hoje você tem um mundo aberto. Então, assim, Muito. eu acredito muito na força do jovem. Eu gostaria de, nos últimos minutos que a gente tem aqui, incentivar os jovens brasileiros. Você que está em casa assistindo, não desista do Brasil. Esse país tem tudo para dar certo. Nós temos a maior reserva aquática do mundo. Nós temos um agro que é forte e pujante. Nós temos minério. Lamentavelmente, a gente vive de commodities. O que é commodity, para talvez você que não saiba? A gente vende matéria-prima. A gente vende minério em pó, que é barato, quase de graça, para comprar carro feito na Alemanha, nos Estados Unidos. Por que nós não temos uma fábrica de automóvel no Brasil? Uma! Aí você pega as marcas. Nós tinha o Gurgel. Não. Vamos para lá. Gurgel. Isso aí esquece. Não teve Foi incentivo embora. do governo. Então. Aí você quer mais? Nós tivemos Japão com bomba Hiroshima e Nagasaki. Olha o que eles são. Há menos de 70 anos atrás. Os caras arrebentaram o país. Exato. Olha o que eles são hoje. A Honda é de onde? É de onde? Japão, amigo. Eles têm fábrica, eles têm tecnologia que nós ficamos no tempo. Por quê? Porque a gente não prioriza A mão de obra. a mão de obra, a gente não prioriza a educação, ciência e tecnologia no país, não tem essas prioridades. A gente fala disso de boca. Toda eleição vem candidatos. E aí eu vou falar da direita e da esquerda. Se a esquerda fosse tão boa na educação como eles falavam, o Brasil não estava em 67º em PISA, nem de PISA. Nós somos quase um dos últimos. Nossa. E eles estão governando o país. Há quantos anos a esquerda está aqui? 20? Nunca resolveram o problema da educação. A gente precisa ter isso como consciência e isso passa pela juventude. Talvez a minha geração não verá. Eu estou com 50 anos. Eu talvez não veja isso no meu país. Mas eu acredito muito em você, jovem, que gosta, que está na internet. Não desista do Brasil. Acredite nesse país, dê sua contribuição. Procure se informar sobre política, esteja nos ambientes de decisões e de poder, porque a política é este ambiente. Empreenda, sonhe alto e sonhe com este país, porque o Brasil é um país muito bom. Eu rodo por aí e quando rodo, gosto de muito lugar do mundo. Não vou falar que não gosto, mas se isso aqui a gente acertar algumas coisinhas, Acabou. não vai existir lugar nenhum do mundo melhor do que o Brasil para você viver, criar seus filhos e criar sua família. Hoje está triste. Hoje a violência assusta o país inteiro. Mas a gente tem como reverter. Tem. Unindo, e eu acredito muito na força do jovem. O jovem é sonhador, porque o jovem pode realizar. Exato. Deputado, eu sei que o senhor está com a agenda cheia. Obrigado pela atenção. Não, obrigado você. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Conte Obrigado. com a gente na Câmara dos Deputados. Sonhe grande você também. Eu tô sonhando o Bolsonaro presidente, sei lá, dentro da casa lá, entendeu? Já sei que você está sonhando. Venha, que a gente espera. Tá bom? A gente espera. Seja o projeto que você estiver, conte com a gente. E muito obrigado. Obrigado pelo seu livro. Quero Obrigado. aqui, ó. Online. A vida antes Do online. do online. Era inchada. Eu vou ter que aprender um pouquinho com ele, vou ler. Ele me deu de presente. Agradeço, Fernando, porque eu preciso aprender um pouquinho mais do online, que eu ainda... Eu gosto um pouquinho do online, mas não sou tão bom como você. Deixa eu passar essa mentoria boa aí, você vai ficar craque. Obrigado. Eu preciso... Eu nasci um eterno aprendiz e quero morrer desse Legal, jeito. tá bem, é dois. Tá? Obrigado, tá? E todos vocês que estão acompanhando aqui, abre a geral pra nós. O bate-papo rendeu, muito bacana, muita sabedoria, né? Porque o tempo da sabedoria é o homem. Boa frase. Entendeu? Ó, anota aí, mais uma minha. Agradecer o espaço, você aqui junto com a gente, e pedir pra todo mundo que tá do outro lado aí seguir também. Como que faz pra te encontrar na rede? @Sóstenes Cavalcante, com T. É um nome difícil, mas eu vou soletrar. S-O-S-T de tatu, N de navio, S. Sóstenes Cavalcante, com TE no final. É o meu Instagram. E aí tem as outras redes lá no Instagram. Você segue as demais se quiser, acompanhar nosso trabalho, cobrar, enviar sugestões. Eu acho que é muito importante Legal, a gente estar dando satisfação. Eu mesmo, com a minha equipe, faço questão de estar em todas as redes, mas no X, Eu tô sempre lá te no Twitter, sou eu mesmo que faço questão de postar. Nas outras eu tenho uma equipe que me ajuda, mas eu gosto de responder os inbox de todas as redes. Legal. Eu mesmo faço questão disso para a gente ter ali estar um pouco mais próximo, porque o mandato em Brasília te deixa distante da sua base, que é o seu estado, mas eu quero manter essa aproximação e eu sou um parlamentar que mantém o mesmo número de telefone desde o meu primeiro mandato. Eu nunca troco, porque tem muito parlamentar que passa uma eleição e ele troca o número. Então, Exato. eu não. Quem tem meu número há 10 anos atrás é o mesmo número hoje. Uau.
E eu respondo à medida do possível. Já não consigo responder todo mundo, Normal. mas se deixar uma mensagem no WhatsApp, eu acho que até 2 horas da manhã do mesmo dia eu respondo. Legal, bacana. Obrigado, deputado. Deus abençoe o senhor mais e mais. Obrigado, um abraço. E todos Parabéns. vocês que estão desse lado, compartilha, manda pra frente e até o próximo programa. Tchau, obrigado!